Vocês vão ouvir agora trechos da ministração da Palavra de Deus pelo pastor Marinaldo Júnior. Ministração no culto online da Igreja Batista Aliança em Cristo em Maceió, no último dia 29 de março. Take 3. Action. Viu Mateus, capítulo número 6, versículo 25, Evangelho de Jesus, este especificamente escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 25. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Cuidado, é o que Jesus está dizendo, para vocês não serem tomados e viverem sob o jugo opressor e retardador, melhor dizendo, da ansiedade. Porque a ansiedade é um jugo opressor e que retarda todos os projetos de Deus para a nossa vida. Porque ela traz como consequência a manifestação da insegurança, a manifestação da credulidade ou de uma fé totalmente limitada e aprisionada pela insegurança que a ansiedade nos proporciona. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa intranquila. Uma pessoa ansiosa tende a ser, por consequência, pessimista. Uma pessoa ansiosa tende a ser uma pessoa amargurada. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está sob opressão dos cuidados da vida e da insegurança do amanhã. E é uma pessoa que tem dificuldade até para dormir, porque o amanhã para ela é incerto, é inseguro. Então ela não consegue ter projetos, ela não consegue visualizar o futuro em uma dimensão divina, do impossível, do inexistente, ainda por ser o amanhã, mas do existente também por ser o presente de Deus. Porque o futuro é futuro para mim e para você, não é? Para Deus não existe futuro. Não existe passado, existe presente. Porque o passado pode cair no esquecimento. E o futuro pode, muitas vezes, não vir sob a perspectiva humana da insegurança, mas o presente, ele existe, independente do passado e do futuro. Então, o que Jesus está dizendo é isso. Não se preocupem com a vida de vocês. Quando orardes o Pai Nosso, lembre-se de pedir o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso do amanhã, da semana que vem, do ano que vem. Peçam só o pão nosso de cada dia. Porque assim vocês não andarão ansiosos, inseguros, incertos. Mas vivam um dia após o outro. Não antecipem o sofrimento, não antecipem a tristeza que, apesar de não existir como futuro, mas já existe dentro do seu presente e ao mesmo tempo não sendo presente. Mas porque você é ansioso, já está vivendo uma tristeza que não existe, uma catástrofe que não existe, não é? E que de repente não irá existir. Mas você está vivendo oprimido sob o jugo da ansiedade. Então não estejam ansiosos.
Aprendam a confiar. Aprendam a descansar. Aprendam a crer. Vivam pela fé, porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se a sua percepção em relação a Deus não for por fé, a minha alma não terá prazer nele. Porque o concreto é passageiro. O real, o existente, na percepção humana de concreto, de abstrato, é passageiro. Mas o que vive pela fé, ele vive de experiência em experiência, de novidade em novidade. Então não estejam ansiosos, tenham calma, creiam, confiem, descansem, orem, deixem tudo no altar. E aí Jesus continua dizendo: não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ora, a vida não é um milagre existencial muito maior do que o alimento, do que o vestuário? Vocês estão vivos. Vocês existem. Vocês respiram. O maior milagre de todos é o milagre da vida. O que Jesus está dizendo é isso. Se Deus deu a vida a vocês e os mantém vivos, o que é para Deus a vestimenta e o pão cotidiano? Se Deus criou a vida, formou o universo com toda a sua complexidade, formou o corpo humano com toda a sua engenharia organizacional e orgânica, com todas as suas células, com todas as suas veias, com todo o seu funcionamento. O que é o alimento? O que é o corpo? Para o Deus que criou vocês, que deu a vida a vocês. É isso que Jesus está dizendo. Olhem para a vida, olhem para os milagres, olhem para a natureza. Olhem para uma criança recém-nascida. Tentem imaginar como que foi formado ainda no ventre da mãe. Olha o crescimento dela, o envelhecer dela, a engenharia orgânica dela. Olhem toda a complexidade da vida humana e vocês vão ver que o pão e as vestes passam a ser nada diante do maior milagre da vida que Deus tem dado a vocês. Então, olhem para essas coisas sob essa perspectiva e vocês vão ver que tudo se torna tão pequeno, tão natural, que para Deus torna-se nada. Aí Jesus continua dizendo: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Essas aves não têm preocupação. Essas aves não andam ansiosas. Essas aves não andam perdendo o sono durante a noite, porque pensando se no outro dia vão se alimentar ou não. Não. Elas simplesmente voam em um espaço de total dependência de Deus. E Deus, o vosso Pai, tem alimentado as mesmas. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se as aves não têm necessidade de coisa alguma, se Deus as tem alimentado, tem cuidado, elas existem, sobrevivem, se alimentam, se agasalham, dormem, acordam e voam livremente. Imaginem vocês, que são imagem e semelhança de Deus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aí Jesus está dizendo: qual de vós, quem de vocês, podem resolver qualquer problema que seja
com todas essas preocupações. Então, quem de vocês pode mudar alguma coisa se preocupando assim? Vivendo sob o jugo opressor da ansiedade. Vocês têm mudado alguma coisa? Têm resolvido o problema? Têm alterado o curso natural da sua existência humana sob a perspectiva das mazelas e dos problemas que são naturais de quem está vivo? Não! Vocês não têm conseguido mudar nada. Então, por que viverem assim sob essa ansiedade que em nada acrescenta, pelo contrário, vos torna cada dia mais vulneráveis de si mesmo? Porque, como consequência, revela uma confiança aleijada, uma fé doente, anêmica. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto ao vestuário, Jesus continua falando, no versículo 28 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, para muitas pessoas que acabam de chegar. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Nem trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui está o segredo, a chave, o motivo da ansiedade exacerbada que às vezes quer tomar conta das nossas vidas, principalmente nesses dias de complexidade epidêmica, financeira, social, e estando em casa, parados. É um ambiente emocional e psicológico propício para o crescimento da ansiedade. Por outro lado, temos ainda a preocupação financeira de um caos, de um colapso financeiro que talvez o país esteja entrando, principalmente nas camadas mais pobres, menos favorecidas. Então, tudo isso é um ambiente propício para que a ansiedade nos esmague. Então, Jesus está aqui dizendo que nós não devemos ficar ansioso, e tudo isso provém da nossa, como disse Jesus, pequena fé, homens de pequena fé. Até temos fé, porque Jesus não questionou a ausência dela, mas não é suficiente para descansarmos em Deus. Não é uma fé suficiente para pacificar o coração, para trazer calma, para trazer segurança. Então precisamos confiar no Senhor, crer no Senhor. Só através da fé venceremos a ansiedade. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não façam isso, porque essa inquietação de vocês é contagiosa. Ela abraça não só a você, mas ao filho, no caso do pai, ou ao pai, no caso do filho, ou à mãe, não é? Ou ao esposo, no caso da esposa, ou à esposa, no caso do esposo que está inquieto. E ela traz perturbação para dentro do lar e da família, porque ela deixa todo mundo em pânico. Então tenham cuidado com isso. E muito mais contagioso e mortal do que o vírus do Covid-19 é essa inquietação que traz guerra e crises existenciais, perturbação emocional, espiritual e psicológica. Então não estejam inquietos, porque todas estas coisas os gentios procuram. É disso que vivem os homens que não temem a Deus, sob uma inquietação tão perversa que os levam ao suicídio. É uma ansiedade depressiva e suicida. Mas vocês que conhecem a Deus, vocês não devem agir desta forma.
Vocês não devem viver sob essa opressão. Vocês não devem agir dessa maneira. Porém, de uma forma totalmente diferente, não seguindo o fluxo gentílico, ou o fluxo do gentio, do homem sem Deus, do homem distante de Deus. Porque vocês têm esperança, não são como aqueles que não têm esperança. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que toda a esperança de vocês não sejam material, não estejam firmadas em circunstâncias financeiras, materiais ou existenciais, mas que a esperança de vocês estejam em Deus, no sentido de busca incessante e dando primazia sempre à palavra, sempre à fidelidade do Senhor, crendo sempre na bondade do Senhor e nesse amor unilateral e incondicional que não nos trata segundo as nossas obras ou segundo os nossos méritos, mas que nos abraça independente de qualquer circunstância. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, o que tem de vir amanhã virá, mas virá amanhã, não tem que vir hoje. Então não estejam preocupados com o dia de amanhã, vivam hoje, porque quando você se preocupa com o dia de amanhã, você está matando e tornando inexistente o dia de hoje, o presente, porque você não vive. Então viva, não é, o dia de hoje, porque o amanhã virá e com ele todas as suas consequências. E ainda que venha o mal no dia de amanhã, você vai viver esse mal amanhã, não precisa viver esse mal hoje, porque hoje está sendo um dia, de repente, de alegria, de felicidade. Então, viva dia após dia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, não suicide, não é? Você não venha suicidar os seus dias presentes por causa de uma ansiedade exacerbada do amanhã, mas que você viva toda a vida que Jesus prometeu que nós deveríamos viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqueles que creem no Senhor, que confiam no Senhor, que conseguem, por maior que seja a crise, por maior que seja, por mais grave que seja a circunstância, por mais complexa que esteja sendo hoje a sua existência, mas você consegue dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive.